Hoje recebemos o vereador reeleito com 667 votos válidos, André Jukoski. O vereador fala da importância do seu trabalho e demandas para a próxima legislatura. Vereador André, parabéns pela sua votação, parabéns por se desafiar a estar à frente do Legislativo em Erechim por mais uma gestão, desempenhando um papel que muitas vezes as pessoas não enxergam que o vereador faz, né? Mas que é de fundamental importância para os projetos, para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, Sandra, obrigado a todos os telespectadores da TV Erechim. É um momento que estar no cenário político é um ato de coragem. Nós precisamos estar disponíveis para, a cada 4 anos, quem segue na vida pública estar optando por ser avalizado pela população. Então foi mais um processo com muito mais candidatos, tanto a prefeito como a vereador, um aumento considerável, e por uma questão de reconhecimento da sociedade, nós estaremos mais 4 anos trabalhando pela comunidade de Erechim. O vereador já trabalhou 4 anos e eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi toda essa trajetória, do que foi conquistado, do que não deu certo, esse preparo todo que você teve para entrar agora na próxima gestão, de repente com novas ideias, novos potenciais para a comunidade. Eu quero dizer aos telespectadores que nesses 4 primeiros anos de mandato, inclusive para quem vem da iniciativa privada, é um cenário totalmente diferente, né? A gente percebe aquela questão de várias travas do setor público, as iniciativas que a gente tem tanto do poder executivo como do legislativo, que são poderes independentes, mas eles precisam um do outro para seguirem em frente. Então, nesses 4 anos, nós apresentamos 26 projetos de lei, e dentre desses 26 projetos de lei, a gente atuou na nossa área, que é a educação. Tanto é que a minha filiação partidária, o Partido Democrático Trabalhista, foi uma escolha feita a partir da educação, porque eu tenho no meu norte de conduta política a figura de Leonel Brizola, que foi o político que mais construiu escolas no planeta, né? Então é uma referência muito importante, mas trabalhamos com projetos, por exemplo, na área da saúde. Nós fizemos a indicação do aplicativo para agendamento de consultas. Não é possível que em plena era tecnológica a gente ainda persista com filas, com demora no atendimento, com essa questão da falta de respeito ao contribuinte e ao cidadão que necessita do serviço de saúde pública. O projeto está em fase bem avançada, ele só não foi concluído em questão da pandemia, mas nós vamos retomar a ideia no início desse próximo mandato para que o próximo prefeito, agora eleito, possa concretizar essa situação e trazer esse benefício para a comunidade. Trabalhamos muito na área ambiental. A população de Erechim às vezes pode não fazer ideia, mas nós produzimos mais de 100 toneladas de lixo por dia na nossa cidade. E nós temos uma despesa anual de 10.900.000 reais para levar esse material para fora de Erechim, porque o nosso espaço destinado, o nosso aterro sanitário, ele já está lotado. Então nós temos um grande problema para se preocupar na questão ambiental. Nesse sentido, eu lancei uma lei da substituição do canudo plástico pelo material biodegradável, que a boa parte da população entendeu e boa parte não entendeu. Mas foi através desse projeto que nós entramos nas escolas municipais, trabalhamos 22 palestras sobre conscientização ambiental, tanto é que, se vocês perceberem, em alguns mercados, a gente conseguiu evoluir, está sendo oferecidas as ecobags para diminuição da quantidade de plástico, que é o maior vilão da natureza hoje, e inclusive as pessoas estão utilizando mais caixas de papel para levarem suas compras. Nós precisamos evoluir na separação do lixo e várias questões ligadas, por exemplo, ao esgotamento sanitário. Foi uma luta que eu encampei da questão de nós termos mais de 100 anos de história e não termos esgoto tratado. Então são várias questões que a gente se debruçou, a gente vai retomar todas essas pautas nesse próximo mandato de uma maneira coerente e construtiva,
que a polêmica pela polêmica, hoje nós temos milhares de especialistas em política na rede social, que é a questão do pessoal estar atrás da tela do celular e emitir uma opinião. Mas nós temos que ter coerência e um trabalho para desenvolver. Então é isso que a gente vai buscar nesse segundo mandato. Ok. Vereador, em virtude da pandemia, muitas atividades, muitas ações foram deixadas de lado nesse ano. E é compreensível, né? A população precisa se cuidar. 2021 nós também teremos essa pausa em muitas atividades, pelo menos até chegar uma vacina, que a gente não tem como dizer se vai ser no início, no meio ou no fim do ano. O desemprego, ele tem tomado lugar na nossa cidade, e principalmente o jovem. O que a gente pode fazer? Existe alguma maneira de propor um projeto de educação para preparar esses jovens para entrarem pós-pandemia melhor no mercado de trabalho? Dentro das propostas que eu ofereci para a população erechinense, né, nessa próxima estada no Legislativo, eu sugiro a Escola de Empreendedores, numa parceria público-privada que a gente precisa construir com vários setores. Bem como a gente precisa especializar muitos dos nossos jovens para as vagas que existem ociosas ainda no mercado de trabalho em Erechim, só que nós não temos pessoas qualificadas ainda para aquele determinado setor. Certo. Então nós teremos que fazer um esforço conjunto, privado e público, para diminuir os impactos. E falando disso, a gente tem vários setores que foram atingidos. Por exemplo, o setor cultural. Infelizmente eu vejo que a cultura de Erechim foi sempre um apêndice para todas as administrações, indiscutivelmente. Então o que acontece? Nas minhas emendas impositivas que foram votadas na Câmara há poucos dias para o próximo ano, eu destinei os 50% para a saúde e 50% para o setor cultural da nossa cidade. Estou fazendo um movimento com o setor cultural, conversando com vários segmentos, para a gente poder, pós-pandemia, retomar um processo de construção, de reconstrução de alguns conceitos, como a Festa Nacional do Chimarrão. Nós precisamos retomar essas ideias porque nós estamos perdendo vários títulos por uma comodidade de todo o setor da gestão pública. Eu quero estar representando o setor cultural para a gente trazer alternativas, porque se a gente não desenvolver a nossa cultura, e vejam bem, algo que não me é concebível, uma cidade com mais de 100 anos, que não tem um grande museu. Nós estamos virando as costas para a nossa história. Nós precisamos tomar algumas medidas e, enfim, unir o setor cultural, sentar na frente do próximo prefeito e dizer assim, que lugar a cultura vai ter na gestão? Nós precisamos reforçar esse movimento, até porque nós nunca vamos desenvolver o turismo, que é um setor que gera muita renda, se a gente não valorizar a nossa cultura. A maioria dos monumentos históricos, os erechinenses, na sua grande maioria, não sabem nem o que significam. Nós temos que fazer uma parceria com as escolas, nós temos que ir em busca dessas alternativas para melhorar. E um setor que a gente erra muito na geração de emprego e renda. Nós precisamos do distrito industrial indiscutivelmente. Acredito que se pecou nessa questão do distrito industrial, a atual administração pecou, mas nós temos a incubadora tecnológica e nós vivemos na era tecnológica. A nossa incubadora tem que ser, estar na tela principal das nossas preocupações para a geração de emprego e renda. E não é o que tem acontecido. Nós vamos atuar no sentido de lembrar o executivo que nós precisamos dar uma atenção especial à incubadora e projetos que envolvam a tecnologia. Não podemos mais ser uma ilha isolada pensando somente na questão de indústria. Nós temos um DNA voltado para a indústria. Nós temos que legalizar o distrito industrial, mas criar outras alternativas. Essa é a velocidade que as coisas andam hoje. E de que forma a gente pode tornar a educação, que é a sua área, e você conhece muito bem, então a gente consegue conversar sobre isso contigo, ela mais digital? Veja bem, nem todas as crianças que são da rede municipal têm acesso a um computador, têm acesso a uma internet. E nesse tempo de digitalização, de tudo é digital, eles precisam ter esse acesso. Existe algum projeto para propor uma melhoria nesse sentido?
Eu acredito que esse passo seria um passo secundário, mesmo com toda a importância da tecnologia. Mas nenhuma sociedade que queira se desenvolver vai se desenvolver sem um princípio histórico e muito antigo, que é o que eu volto lá para o Brizola, escola de educação em tempo integral. Nós não poderemos desenvolver a nossa sociedade ainda mais. Nós estamos num bom patamar com Erechim, é uma grande cidade, nós temos grandes potencialidades, mas nós precisamos dar esse plus a mais na educação para que a gente possa expandir a ideia de empreendedorismo, educação no trânsito, educação ambiental, tecnologia, empreendedorismo, enfim, todas as áreas. Mas não é uma escola de tempo integral, é uma escola de educação em tempo integral. Sim. E num segundo momento partir para essa, vamos dizer assim, para essa construção de ferramentas tecnológicas para colocar todas as crianças em contato. Então, daqui a pouco, numa escola de educação em tempo integral, a gente está dando segurança a todas as mães para que elas possam sair para trabalhar e sabendo que os filhos estão com merenda, com boa educação, com todos os princípios básicos de dignidade que todo ser humano deve atingir. Então, essa é uma situação que me move dentro da política. Eu não gostaria de sair da política, não sei em que momento isso vai acontecer, mas sem ver acontecer em Erechim a educação da escola de tempo integral. É um sonho que eu tenho para o nosso estado, para o nosso país. Só que é algo assim, daqui a pouco é um delírio. Sim. Mas enquanto a gente estiver lutando por coisas boas, a gente espera que o universo conspire ao nosso favor para que a gente possa daí chegar nessa etapa. Falando um pouquinho da sua votação, 667 votos, uma votação menor do que foi na primeira. O que se deve? Eu acredito que em relação aos 1.073 votos que eu fiz na primeira eleição, a gente errou em alguns aspectos do mandato. Nós nos concentramos muito na efetivação de 26 projetos de lei, nas 22 palestras nas escolas. Então, daqui a pouco faltou um retorno a vários segmentos da sociedade que não, mesmo nós trabalhando nesse sentido de dar o suporte, de trazer leis para, vamos dizer assim, proteger a população, se você não tem aquela proximidade com o eleitor, porque o critério para a eleição para vereador é um critério de proximidade. E nós tivemos muitos candidatos. Então, daqui a pouco, o meu vizinho era candidato, o meu tio, meu primo, meu pai, alguém era candidato. 262 candidatos. Se a gente for ver, a votação foi pequena, eu acredito que não, porque se os 262 candidatos tivessem feito 667 votos, nós precisaríamos de 2 milhões de votos em Erechim. Não teria como. Então, é uma votação que nos faz refletir sobre os pontos que a gente precisa melhorar, né? Daqui a pouco fazer uma análise bem profunda. A gente não conseguiu fazer toda a análise aprofundada mais dos dados urna por urna, mas nós vamos cuidar desse aspecto porque é realmente uma baixa de 406 votos. Né? Então, praticamente o que se baixou de voto elege um vereador. Mas é um momento que, apesar da baixa votação, que não foi baixa, nos credenciou a mais um mandato, quer dizer, boa parte da população ainda acredita no trabalho e quer ver o trabalho se desenvolver. E muitas pessoas tinham intenção de voto, mas tinham outras opções também e acabou pulverizando muito. Tanto é que a grande maioria das pessoas baixou o voto. É verdade. Né? Então, é um momento assim que eu acredito que seja uma grande reflexão. Na minha votação, mas também o partido, o PDT como um todo, precisa fazer uma grande reflexão, precisa redimensionar algumas metas como instituição partidária para que a gente possa continuar defendendo nossas bandeiras, a educação. Eu faço parte de um movimento estadual pela educação chamado Movimento Trabalhista pela Educação, que está elaborando o plano de governo para o próximo candidato a governador. Eu estou ajudando a elaborar esse plano de governo. Faço parte do Ecotrabalhismo, que é uma comissão estadual pelo meio ambiente, e nós estamos, né, nesses movimentos. Então, dentro desse contexto todo, a gente vai procurar
contribuir e resgatar ainda mais a confiança das pessoas no nosso projeto, porque até o slogan da campanha era confiança para avançar. Nós conseguimos a confiança suficiente para isso, mas vamos procurar dentro desse mandato reativar toda a nossa rede de relacionamento, enfim, e a gente não estava na vitrine, por exemplo, tanto como professor, diminuiu bastante a quantidade de aulas, e em função da pandemia a gente estava muito distante dos alunos e perdeu essa proximidade. E isso faz diferença também no aspecto eleitoral. Mas, enfim, estou muito feliz por Erechim ter me dado essa confiança novamente e faremos o melhor para executar um trabalho o melhor possível. Qual vai ser o posicionamento do André no próximo ano? Será posição, será oposição, ficará neutro? Como vai funcionar? A minha ideia é ter um mandato independente. Só que está nas mãos, por exemplo, do prefeito que tem a grande maioria na Câmara hoje, construir, nós temos que pensar Erechim não só até 2024, nós temos que ter um planejamento estratégico para a nossa cidade para mais tempo. E muito se fala que a gente não consegue eleger deputados. Muito. Então, eu não serei oposição. A princípio, quero uma posição de independência, porque eu nunca votaria contra a população por uma questão político-partidária. Tanto é que teve vários projetos do governo Luiz Francisco Schmidt que eu fui contrário e mais de 10 projetos que eu retirei de pauta de votação porque avisei que não seria possível viabilizar, porque não concordava e acreditava que não era o melhor para a população. Mas, como eu disse, está no grupo do governo a grande responsabilidade da gente construir uma ideia para que a gente possa viabilizar, por exemplo, candidaturas a deputado estadual, deputado federal. Porque não adianta chegar com um discurso para a população e dizer assim, não, porque a gente não elege, mas quando estão no poder, simplesmente fazem situação e oposição e quando chegam às eleições gerais, dizem que por interesses pessoais a coisa não se desenvolve. Esse mito a comunidade tem que apagar. Ou quem está no governo faz política para todos e não engaveta os projetos daqueles vereadores que não estão no grupo, ou senão isso nunca vai acontecer. Então são essas situações assim, ó, não pretendo boicotar governo nenhum. Eu vou continuar com a mesma linha de pensamento, trabalhando pela comunidade de Erechim. Agora, se os meus projetos forem engavetados por questão política, aí a posição vai ser diferente. Nós estamos, eu sou um vereador extremamente propositivo, não sou detentor de toda a verdade, mas tenho as melhores intenções. Tanto é que isso foi avalizado pelas urnas novamente. Então, eu espero um comportamento altamente diplomático de todo o grupo do governo, que não saia batendo no peito dizendo assim, a gente tem 15 vereadores, a gente tem prefeito, a gente tem vice, então a gente vai virar as costas para quem não faz parte do grupo. Se isso acontecer, a comunidade vai ficar sabendo, mas eu vou continuar com a minha postura, defendendo a cidade, fiscalizando de maneira muito, vamos dizer assim, muito presente todos os atos do governo, que é a obrigação do vereador, e propondo melhorias para a cidade. E espero que a minha diplomacia tenha via de mão dupla, ida e volta. É essa a minha grande expectativa para o próximo governo. E o que levou o teu partido a não eleger outros vereadores? Foi um erro de estratégia, uma estratégia mal calculada? Como é que a gente analisa isso? Eu acredito que a questão, nós não fizemos ainda avaliação, né? Não fizemos avaliação em virtude de toda essa pandemia, de toda essa situação que nós vivemos. Eu acredito que a gente vai ter que amadurecer mais a ideia de onde foi que nós erramos, porque nós tradicionalmente sempre elegemos 2 vereadores, né? Então acredito que daqui a pouco um ponto seja nós não termos colocado os 26 candidatos para concorrer, né? Nós colocamos 20 ao invés de 26, que era o que a gente poderia colocar. Daqui a pouco dentro do partido a gente errou em algumas estratégias e isso tudo a gente vai ter que avaliar. E nós vamos ter que inclusive avaliar, a gente teria que avaliar se tivesse elegido 4, 5, 6, assim como a gente elegeu um só. Porque realmente é uma perda para o partido ter candidato a prefeito e eleger somente um vereador. Nós precisamos fazer uma análise.
Mas hoje eu digo para ti assim, ó, a gente não conseguiu ainda fechar todas as arestas da nossa análise para ver onde a gente errou. Mas a gente precisa verificar isso para que o partido continue sendo, como sempre foi, decisivo nas eleições de Erechim. Não só pela questão de protagonismo na eleição, mas pela questão que a gente sempre contribuiu para construir bons projetos para a cidade. Tanto é que em outros momentos, inclusive, o partido esteve junto com o prefeito eleito, Paulo Alfredo Polis. Verdade. Então, eu acredito que por essa, vamos dizer, e cada eleição é um momento diferente. Então, acredito, volto a dizer, acredito que por todas essas questões, o partido deva ser respeitado pela sua trajetória, né? Por tudo que apresentou pela cidade, mas nós precisamos fazer uma análise muito aprofundada para ver onde nós erramos. André, eu quero te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a comunidade, que é importante a comunidade sempre ter acesso ao seu vereador. E a partir de agora, mesmo quem não votou, você é o vereador da comunidade. 5 mil habitantes. Então, obrigada, e eu espero contar bastante contigo no próximo ano para que a gente possa trazer bastante informação importante e que deixe a nossa comunidade mais tranquila, mais segura. Eu quero dizer a todos os telespectadores e a vocês da TV Erechim que a imprensa tem um papel importantíssimo nesse processo todo. Nós precisamos estar comunicando a comunidade e colocando a comunidade sempre a par de tudo o que acontece. E eu sempre estarei à disposição, tanto é que no meu material de campanha e tal, eu sempre mantenho o meu número de celular, inclusive, e não mudou desde 2016, continua sendo o mesmo número, as pessoas têm acesso direto, então nos procurem, tragam as suas demandas e vocês como meio de comunicação, a gente sempre está disponível para prestar esclarecimentos, porque passada a eleição, independente de ser 1.000, 2.000 ou 600 votos, a gente representa a comunidade como um todo. A gente precisa estar olhando para o futuro de Erechim e construindo alternativas, pontes e não muros. Então, tenho certeza que nós sempre estaremos à disposição. Obrigada.